Olá, meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre menopausa precoce. Como evitar isso e qual que é a importância de a gente auxiliar que a menopausa aconteça na hora que é para ela acontecer, que normalmente é entre os 48 e os 52 anos. Então, se você é mulher, você precisa ouvir esse vídeo aqui. A menopausa precoce ocorre quando há a perda da função normal dos ovários com menos de 45 anos. Então, mulheres com menos de 45 anos que perdem a função dos ovários nessa idade é considerado menopausa precoce. Isso porque há, com essa falência ovariana, há uma redução da produção de estrogênio e de progesterona e com isso há a interrupção dos ciclos menstruais. E junto com essa interrupção podem acontecer alguns sintomas característicos da menopausa, como as ondas de calor, como a dificuldade para dormir, como ganho de peso, irritabilidade, maior risco de depressão e ansiedade, tá? Então acontece junto com todos esses sintomas, uma piora da qualidade de vida. E um outro fator muito importante é que com essa menopausa precoce há um aumento do risco de diversas doenças por causa da queda do estrogênio e da progesterona. Então há um aumento de risco de doenças cardiovasculares, de doenças ósseas, uma perda óssea acelerada, doenças como osteoporose. Há também uma perda da massa muscular, maior risco de demência, doenças neurodegenerativas, depressão, ansiedade. Há uma maior resistência à insulina, que vem junto com esse ganho de peso, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Há também aumento do risco de câncer, principalmente câncer de mama, por uma conversão de um hormônio em estrona, do androstenediona em estrona, que é um tipo de estrogênio que é o mais comum na menopausa. Ele está associado com alguns tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, assim, evitar, dentro do que a gente consegue, a menopausa precoce é muito importante, tá? E existe uma questão, que existe um fator genético, tá? Algumas mulheres têm histórico na família de que as mulheres sempre entram na menopausa precocemente, antes dos 45 anos. Então, esse é um fator muito forte, que não tem como a gente mudar, esse fator genético. Mas existem também alguns fatores ambientais, que a gente chama de epigenéticos, que vão influenciar em quando e em como a menopausa vai acontecer. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Dentro daquilo que a gente consegue modificar, o que a gente pode fazer para evitar a menopausa precoce. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar para evitar a menopausa precoce é na qualidade da nossa alimentação. Tá? Então, ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, saudável, ajustada às suas necessidades, vai fazer toda a diferença nesse processo, tá? Então, pensar na quantidade e na qualidade das proteínas que você consome, evitar os carboidratos refinados, os alimentos ultraprocessados e preferir carboidratos complexos, que são os tubérculos, as frutas, os vegetais de maneira geral, cereais integrais, preferir gorduras boas, como o azeite, abacate, coco, oleaginosas, e evitar gordura trans, evitar o excesso de gordura saturada, também muito importante. Outra coisa, incluir vegetais crucíferos, ou as brássicas na sua alimentação. E quais são elas? Brócolis, couve-flor, couve, rúcula, agrião, mostarda. Vai ser muito importante também, porque vai ajudar na saúde hepática, que controla a enzima que converte o androstenediona em estrona. Então, muito importante ter essa modulação acontecendo ali, tá? Uma outra questão envolvendo a alimentação é a quantidade. Às vezes, dietas muito restritivas, por uma busca por magreza excessiva, acaba gerando ciclos menstruais irregulares, ou amenorreias, que é a ausência da menstruação, ou ciclos menstruais anovulatórios, ou seja, não ocorre a ovulação. Então, ter muito cuidado com dietas restritivas, tá? E outro ponto também é cuidado com a falta de proteína, porque a gente precisa de aminoácidos para controlar toda a cascata hormonal, tá? Para os receptores hormonais funcionarem. E se não tem aminoácidos de forma adequada, ali disponíveis para isso, vai ser difícil a gente manter um ciclo menstrual saudável e regular, tá? Então, cuidar muito, muito bem disso. E um detalhe aqui é que, à medida que o envelhecimento acontece, a capacidade gástrica vai reduzindo. E para a gente digerir bem as proteínas, a gente precisa de uma boa capacidade gástrica. Então, avaliar isso com o seu nutricionista, com o seu médico, vai ser muito importante também. Um segundo ponto que vai influenciar muito essa parte hormonal são as toxinas ambientais. São coisas que a gente chama de disruptores endócrinos, ou seja, eles meio que, às vezes, imitam os nossos hormônios ou desregulam os nossos hormônios e vai desregular todo o eixo
hipotálamo, hipófise, ovário. Tá? Se você quer entender um pouquinho mais sobre menopausa, sobre como funciona esse eixo, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês assistirem também. Mas essas toxinas, elas vão desregular esse eixo. E aí, onde a gente encontra essas toxinas? A gente encontra na poluição do ar, no tabagismo, né? Seja você fumando ou sendo fumante passivo, em produtos plásticos, né? Então, embalagens, por exemplo, PET, garrafas plásticas, vasilhinha de plástico, principalmente quando é aquecida. Então, ter muito cuidado com isso. Cosméticos também, né? Cosméticos vão ter algumas toxinas, metais pesados, que são disruptores endócrinos, então a gente tem que ter cuidado na hora de escolher. Agrotóxicos, né? Preferir alimentos orgânicos e, se não for possível, fazer uma higienização correta, né? Com, por exemplo, água sanitária, de água sanitária, depois um molho de vinagre, depois um molho com sal ou bicarbonato, para ajudar a reduzir um pouco os agrotóxicos, tá? Isso ajuda bastante. Também panelas, né? Os utensílios que a gente usa para cozinhar, evitar os plásticos, né? Alumínio, e preferir vidro ou cerâmica ou aço inox. Então, tudo assim que a gente for cuidar também da água, a água para ela não ser contaminada, tá? Ter uma água, um bom filtro, né, na verdade, na sua casa para ter uma água de qualidade. Então, nem tudo a gente vai conseguir resolver nessa parte das toxinas. Então, o que a gente tem que pensar? Naquilo que a gente consegue mudar, né? Por exemplo, mudando os utensílios que a gente usa, as vasilhinhas que a gente coloca os alimentos, escolhendo cosméticos melhores ou diminuindo o uso. Perfumes, por exemplo, sempre que for usar perfume, passar só na roupa, não na pele. Evitar o uso de cigarro, né? Não ficar perto disso também. Sempre escolher algum alimento que seja orgânico. Tudo isso, por exemplo, a poluição do ar. Isso já é mais difícil. Mas essas outras coisas que estão ao nosso alcance, a gente pode fazer, tá? Então, a gente pensar em reduzir a carga tóxica que a gente recebe. E, segundo ponto, aumentar o nosso poder, vamos dizer assim, de detoxificação. Né? E quem faz isso no nosso corpo, a maior parte disso, é o fígado. Então, como que a gente pode dar suporte para o fígado? Tendo uma boa alimentação, que é o que a gente comentou no primeiro ponto. Especialmente as brássicas, elas vão ajudar muito nesse processo de detoxificação que o fígado faz. Tá? Então, esse é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto muito importante é o sono. Ter um sono reparador vai auxiliar na regulação hormonal. Então, quando a gente não dorme bem, a gente desregula o nosso eixo hormonal e isso pode prejudicar a ovulação. E uma noite mal dormida também pode aumentar o cortisol e isso vai prejudicar a produção de estrogênio, tá? Então, assim, cuidar do sono, né? Se você tem essa dificuldade para dormir, para ter uma boa noite de sono, procure ajuda profissional, né? Busque informações sobre higiene do sono. Existem também diversos suplementos que podem auxiliar nesse processo, tá? Busque ajuda para resolver isso, porque sono uma boa noite de sono, uma boa qualidade do sono é sinônimo de saúde, tá bom? E vai ajudar muito a evitar a menopausa precoce. O quarto ponto que é muito importante para a gente controlar, né, manejar bem para evitar a menopausa precoce é o estresse. Controlar o estresse, ter boas emoções. Porque o estresse, ele aumenta a produção de cortisol, que a gente viu que faz diminuir a produção de estrogênio e de progesterona. E isso prejudica a ovulação. O estresse está envolvido com uma chegada precoce da menopausa. E junto, né, do estresse, ele tem sido considerado causa de resistência à insulina, inflamação, queda hormonal, deficiências nutricionais. Então, assim, muito importante para evitar a menopausa precoce ter boas emoções, tá? Então, para vocês entenderem como funciona, o cortisol alto vai bloquear a produção de progesterona e de estrogênio. E aí o que acontece? O colesterol que seria usado para produzir esses hormônios, ele vai ser usado para produzir o colesterol. E o colesterol alto, ele vai competir com a progesterona pelo seu transporte e ele também acaba aumentando a prolactina. E a prolactina, ela inibe a produção de estrogênio. E aí, nesse caso, né, com diminuição da progesterona e do estrogênio, há uma diminuição da ovulação e da maturação mesmo dos folículos. E com isso, se não existe ovulação, diminui a fertilidade, né, e desequilibra todo o ciclo menstrual. E isso pode favorecer a menopausa precoce. Então, cuidar dessa parte emocional, ter um bom manejo, né, do estresse, um gerenciamento do estresse, vai fazer muita diferença. E aí, você pode procurar, né, ajuda profissional, como de um psicólogo ou de um psiquiatra. Pode também ver quais nutrientes estão faltando no seu corpo para ajustar isso, porque às vezes você está muito irritado, porque a sua saúde intestinal não está boa, porque você está com deficiência de vitaminas do complexo B, ou de magnésio, ou de vitamina D, ou de ômega 3.
Então tem muitas coisas que a gente precisa olhar. E tem algumas outros suplementos, outras plantinhas que podem, como né, melissa, passiflora, camomila, erva doce, que são calmantes e que vão te ajudar nesse processo, né? A ter um sono reparador também, né? Mas a ficar mais calma, tá? É muito importante cuidar dessa parte. O quinto ponto que pode interferir, né, afetar e auxiliar, né, a que haja uma menopausa precoce é o uso prolongado de anticoncepcionais. Por quê? Porque como eles suprimem a ovulação, ao longo do tempo eles podem afetar a reserva ovariana. Então buscar estratégias que não envolvam esse controle hormonal, né, como um método anticoncepcional, vai ser melhor. Então converse com o seu ginecologista, né, fora que os anticoncepcionais têm vários efeitos colaterais que são prejudiciais à nossa saúde, tá? Então é interessante pensar direitinho se essa é a melhor escolha para você e para sua família, tá bom? O sexto ponto, que a gente não podia deixar de falar dele aqui, né, que é quase assim, o maestro do nosso corpo, que vai influenciar em todas as partes do nosso corpo, na nossa saúde diretamente, é o intestino. A gente precisa ter uma boa saúde intestinal para evitar a menopausa precoce. E por que a gente fala nisso, né? Porque o intestino, a saúde intestinal está diretamente relacionada com a absorção de nutrientes. E esses nutrientes vão ser usados para quê? Para a saúde ovariana, saúde do sistema reprodutor feminino, para que toda a cascata hormonal que a gente falou que funcione bem, tá? Então a gente precisa evitar desbiose, evitar hiperpermeabilidade intestinal, evitar a inflamação ali no intestino, para que a gente consiga absorver bem os nutrientes e evitar que uma má saúde intestinal impacte negativamente em todas as funções do nosso corpo, tá? E uma delas, por exemplo, a inflamação no intestino vai gerar uma resistência à insulina. E a resistência à insulina pode interferir no ciclo menstrual, tá? Fazendo, né, com que aconteça ciclos menstruais irregulares. Então, cuidar do intestino é fundamental para prevenir a menopausa precoce. E por último, a gente não podia deixar de falar do exercício físico, né? Fazer exercício físico vai ser muito importante para a nossa saúde de maneira geral, tá? E pensando nessa parte do controle hormonal, por que vai ser importante? Porque sobrepeso e obesidade também estão associados à menopausa precoce. Então, usar o exercício como forma de ajudar no controle do peso é uma das coisas assim, indispensáveis para evitar a menopausa precoce. Tá? Fora que a gente melhora a sensibilidade à insulina, a gente ajuda a prevenir o risco, né, de doenças como diabetes, como obesidade, como doenças cardiovasculares. A gente também melhora a nossa função cognitiva, tá? A gente também ajuda a preservar a massa muscular, que é essencial para a nossa saúde. Então, assim, exercício físico muito, muito importante para a saúde hormonal e para evitar a menopausa precoce. Tá? Esses foram os 7 pontos que eu queria trazer aqui para vocês para evitar a menopausa precoce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Já compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, que precisa cuidar melhor dessa saúde, que às vezes quis deixar para ter filhos um pouquinho mais tarde, né? E precisa desse ciclo menstrual preservado, funcionando bem. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? E se você deseja fazer um acompanhamento nutricional comigo para a gente trabalhar todos esses pontos, melhorando a alimentação, os hábitos de vida, melhorando o seu sono, ajudando no controle do peso, reduzindo a carga tóxica que a gente se expõe e todos esses pontos que a gente conversou aqui, eu tô deixando meu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo.